E aí pessoal, mais uma questão 23 da prova de ontem, da prova de conhecimentos gerais de 2019. Essa é uma questão sobre dinâmica populacional, né, que envolve um pouco aí de funções, um pouco de noção de crescimento, decrescimento, né, de valores de funções também, de uma forma bem genérica, sem muitos números. E eles trazem uns conceitos um pouco básicos de termos que limitam um pouco o crescimento de uma população. Então, vamos lá. Vamos resolver essa questão, não é uma questão difícil. Ele fala que o modelo matemático muito usado para a população de uma espécie em um determinado ambiente em função do tempo é a função logística, dada por C igual sobre 1 mais AT menos T0, em que C é a carga biótica máxima da população estudada, A é um número positivo menor do que 1 e T0 é um número positivo determinado empiricamente. Com base no exposto e em conhecimento sobre o assunto, assinar que foi correto. Aí ele fala aqui na 01, a função P de T é decrescente, independentemente dos valores de C, A e T0 nas condições descritas. O que acontece aqui? A função P de T, na verdade, ela não é decrescente. A função P de T, ela está falando para você de um crescimento populacional. Ela é uma função que vai descrever, né, um crescimento. Por quê? Porque esse A que está aqui na função é uma coisa que é menor do que ele falou que o A aqui é um número positivo menor do que 1. Se ele é um número menor do que 1, é uma fração. Né? E como você está aumentando essa variável de tempo, né? Como você está aumentando essa variável de tempo que está ali, o que acontece aqui é que você aumentando essa variável de tempo, você na verdade está aumentando o valor da sua função. Né? Por quê? Porque, por exemplo, se você começa com um A sendo meio, por exemplo, 0,5 e o tempo sendo 1, você vai ter basicamente, considerando esse T0 aqui, né? Vamos considerar 0 para efeitos de análise, para ficar mais simples. Você teria 1 mais 0,5, você teria C dividido por 1,5. Só que quando você eleva 0,5 ao quadrado no próximo tempo, você vai ter 1,25. Né? E C dividido por 1,25 é um número maior que C dividido por 1,5. Então você tem uma função que está crescendo porque esse A aqui é um número que é menor que 1. Se ele fosse um número, né, igual, ou melhor, maior que 1, porque igual a 1 não ia fazer muita diferença, ia ficar sempre 2. Mas se ele fosse um número maior que 1, você teria sim uma função que seria decrescente. Só que como ele é um número menor que 1, a cada tempo t que você coloca aqui, ele vai fazendo o que com esse termo aqui todo? Esse termo aqui todo, ele vai diminuindo. Tá? E aí, como ele vai diminuindo, essa soma toda aqui embaixo, né, nesse denominador aqui, ela vai diminuindo. E se você sabe, ou se você não sabe, você vai aprender agora. E quando você vai dividindo por uma coisa cada vez menor, a sua função inteira tende a ficar maior. Tá? Então é por isso que a função não é decrescente. Ela, na verdade, aqui é crescente. Então essa 0,1 aqui ó, tá errada. Né? A 2 ele fala que P de T é menor que C para qualquer T real. Tá? Uma coisa aqui que a gente precisa ver. Ela vai ser sim, né? Você não precisa nem fazer conta para isso, menor do que C. Por quê? Porque isso aqui é o que a gente chama de uma função que ela é assintótica. Né? Então ela nunca vai chegar assim, ela chega muito, muito, muito perto de C, mas ela nunca vai tocar em C. Porque C é basicamente o limite dela. Né? Então não tem como você chegar, ela é uma assíntota que a gente chama. Então ela nunca chega exatamente no valor da função de cima, que é o C. Né? Nunca chega lá. Mas se você quer confirmar isso com cálculo, né? Então coloca P de T igual a C. Né? Se isso aqui é P de T. Então, você basicamente, se isso aqui existir, você precisa achar um tempo, né, para qual isso aqui seja verdade. Então a gente colocou, quando isso aqui for ser igual a C, esse C aqui vai cortar com esse. Né? E esse negócio aqui vai vir multiplicando 1 que vai sobrar aqui. Então você vai ficar com 1 mais A T menos T0 igual a 1. Esse 1 aqui corta com esse, a gente fica com 0. Então A T menos T0 é igual a 0. Só que, como isso aqui é uma função exponencial, basicamente, né, você nunca tem ela satisfeita. Vamos supor, uma função exponencial nunca vai dar 0. Não tem como você escolher, né, um expoente aqui de t menos t0, ou seja, não tem como você ter um tempo
t da sua função que satisfaça isso. Quer dizer que você nunca vai ter igual a c. Então ele sempre vai ser menor que c, tá? Por causa desse comportamento assintótico dessa função. Então 0,2 aí está certo, incorreto. Então. A 0,4 fala que a carga biótica máxima é o valor máximo para o número de indivíduos de uma espécie que um determinado ambiente pode sustentar. Então assim, é basicamente isso a definição de carga biótica máxima. Carga biótica máxima é basicamente a capacidade máxima que esse seu ambiente, né, pode sustentar de vida. Basicamente isso aí. Pode ser que tenha alguma coisa que eu não tenha visto ao ler isso aqui, mas creio que seja exatamente isso, né? Como saiu o gabarito, a gente vê aí certinho. Então a gente tem a 0,2 e a 0,4 como alternativas corretas por enquanto. Tá? A 0,8 fala que P no tempo T0 é C por 2 de acordo com essa função aí. A gente vai fazer, vai colocar na função. Tá? Se a gente colocar P de T0 na onde tinha o T, a gente vai ficar com C sobre 1 mais A, T0 menos T0. T0 menos T0 dá 0. A elevado a 0 dá 1. Então a gente vai ter 1 mais A elevado a 0. Como A elevado a 0 dá 1, a gente tem 2. Então esse 2 aqui de baixo. Então esse aqui é exatamente C por 2. Então a 0,8 também está correta. Ok. A 16 fala que a população de uma espécie em um dado ambiente tende a ser limitada por um conjunto de fatores denominado a resistência do meio. Isso também é verdade. Quando a gente está falando de crescimento populacional, geralmente a gente tem fatores que limitam esse crescimento, senão o crescimento populacional seria desenfreado. Né? O crescimento populacional, principalmente, quando a gente faz uma modelagem sem considerar fatores logísticos, fatores de resistência, né? Fatores da limitação de comida do meio e tudo mais, sem limitar a carga biótica máxima, é um crescimento exponencial, né? Que não tem limite de crescimento. Então, o que limita, né, o que a gente chama de curva de crescimento real, esse pode dar uma pesquisada também. Tem uma diferença entre a capacidade de crescimento de uma população, né, e a curva de crescimento real. A curva de crescimento real é a curva que ela é representada quando você tem limitação pela resistência do meio, né, seja predadores, seja a capacidade de alimento que você tem, a capacidade de temperatura, o ambiente e tudo mais. Beleza? Então a gente fica com essas 4 corretas aí. Então a soma aqui daria 30. Ok? Valeu.